Muito boa noite, galera! Vamos chegando. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão adorar o conteúdo que a gente preparou em homenagem a esse dia tão especial. Antes de mais nada, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Peixe, cantor e compositor baiano. Bom, hoje eu estou aqui a convite da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e da Associação Brasileira de Laringologia e Voz para fazer a abertura dessa live. Agora vamos passar um vídeo que preparamos especialmente para vocês que cuidam da gente e do nosso instrumento de trabalho para mostrar o quanto ela é importante para nós. Dia 16 de abril é o Dia Mundial da Voz. Que maravilha é a sua voz! Um registro único no mundo, a sua identidade, uma forma de se expressar, de comunicar, tocar, emocionar alguém. A voz, em primeiro lugar, ela é identidade. Então, ela carrega muito sobre você, sobre a sua família, sobre o lugar onde você vive, sobre aspectos da sua personalidade. E é incrível como, pra mim, ela é o instrumento mais encantador que existe na música, porque a gente consegue fazer música com algo que a gente não vê diretamente no palco, é algo que vem de dentro. A voz é o que há de mais singular no ser humano. É por isso que ela desperta tantas emoções, tantos sentimentos em cada um de nós. Eu amo falar de voz, amo falar da minha voz, amo cantar, amo falar e amo expressar aquilo que sinto e aquilo que penso. E claro que eu preciso da minha voz para isso. A minha voz fez com que eu tivesse mais confiança, mais autoestima, mais amor próprio, porque eu acho que não tem como a gente amar a nossa voz e não amar a si próprio. Eu sou chefe de cozinha, mas eu também sou influenciadora, blogueira, então eu me comunico muito através da minha voz. A minha voz, ela faz parte do meu trabalho, faz parte do meu dia a dia. Eu estava prestes a fazer carnaval, mas eu já estava fazendo muitos shows. E em um show desse, antecipando alguns dias do carnaval, a minha voz pifou. Pum, parou do nada. E naquele momento ali, cara, você que trabalha com voz, você deve, e já aconteceu isso contigo, você deve estar entendendo o que é uma pessoa perder a voz em pleno exercício, cara. É uma coisa assim absurda, não existe nada pior no mundo. Mas eu lembro que eu tava cantando e a voz do nada, cara, sumiu. E aí ficou só o vento. E aí naquele momento eu me senti assim, mal demais. Eu olhava para o lado, para o outro, ali ao meu redor, e as pessoas que trabalhavam comigo sem poder fazer nada, porque, cara, dependia da voz, a voz tinha que sair, entendeu? Impotência total, mano. Desde que eu comecei a trabalhar a minha voz como um profissional e pude perceber o alcance que ela pode ter, pude entender que a voz é um músculo que você pode trabalhar e que você pode ampliar esse teu instrumento, esse instrumento que para mim é muito precioso, porque eu sou uma atriz, mas eu acho que ele é um instrumento precioso, eu vejo para todo mundo, porque a voz diz muito a seu respeito. Você tem uma voz que você pode falar do jeito que você quiser, cantar, né, dizer da maneira que você quiser algo e perceber que é um instrumento que te responde, te fortifica muito, né? Não só fortifica a sua voz física, mas também fortifica a sua voz no mundo. A voz é muito importante para mim, não só porque eu trabalho com ela, eu sou repórter da TV Brasil, como para minha independência, já que eu sou tetraplégica e não mexo os dedos das mãos. Eu uso muito mais a voz do que uma pessoa comum, porque, por exemplo, para ter mais independência e mais agilidade, no celular, ao invés de ficar teclando, escrevendo o que eu quero falar, eu normalmente mando áudio, né? Às vezes eu escrevo um texto só com a minha voz. E também preciso muito da minha voz para dar orientação, chamar minhas curadoras que me ajudam no dia a dia para ter mais independência. Muito obrigada a todos os profissionais que trabalham com a voz, assim, vocês são incríveis na minha vida, não tenho nem palavras para agradecer.
e dizer o quanto eu sou feliz hoje com a minha voz 100% recuperada após a cirurgia. Só tenho a agradecer. Muito, muito, muito obrigada. Cuidem da sua voz, hein? É muito importante. Emocionante, não é? Agora vamos aproveitar a oportunidade e ouvir os médicos especialistas no assunto. Mandem suas perguntas sobre voz lá no chat. Valeu, galera! Bom, boa noite a todos. Eu sou Rui Mamura, atual presidente da Academia Brasileira de Laringologia e Voz. E bem, vocês viram nesse vídeo como a voz é importante. E hoje, dia 16 de abril, é o Dia Mundial da Voz, uma iniciativa brasileira que ganhou o mundo. Nesse dia, além de celebrar a voz como uma forma maravilhosa de expressão e comunicação, nós procuramos alertar a população que a voz também pode ficar doente e que algumas doenças podem acabar com ela e mesmo com a sua vida. Mas muita gente, mesmo com rouquidão persistente e outros sintomas, demora para procurar o médico. Em doenças como, por exemplo, o papiloma e o câncer de laringe, essa demora é um grande problema. Em anos anteriores, fizemos campanhas de atendimento à população a nível nacional, para diagnosticar o problema de voz das pessoas e orientar quanto ao tratamento. Nesse ano, devido à pandemia da Covid-19, esse tipo de campanha se tornou impossível. Então tivemos de nos reinventar. E surgiu este formato digital para chamar a atenção e alertar as pessoas. Então, em nome da Academia Brasileira de Laringologia e Voz, eu gostaria de agradecer a todos que arduamente trabalharam para que essa mensagem chegasse ao maior número de pessoas possível. Junte-se a esse time e divulgue esta ideia. Ela pode ajudar em muito alguém que precise. Gostaria de chamar a doutora Adriana, nossa coordenadora nacional da campanha, para coordenar a live e tirar as suas dúvidas sobre a voz. Bom, boa noite a todos. Vocês estão me escutando bem? Sim. É um imenso prazer estar aqui. Agradeço muito a presença aí de vocês para essa live interativa. Então, hoje a gente preparou, na verdade, algumas pessoas mandaram perguntas para a gente, que são perguntas usuais que normalmente a gente, como otorrino, recebe. E a gente convidou um time de especialistas para que pudessem responder essas questões. Então, bem-vindos. Eu sou a Adriana Rachia e o Rui Mamura é o presidente da Academia Brasileira de Laringologia e Voz. E a gente vai, então, abrir essa live, que é uma live de o que você sempre quis saber sobre voz. E a gente gostaria muito que vocês perguntassem e participassem no chat, clicando ali nas mensagens ali que a gente consegue ver pelo YouTube. O nosso time de especialista é composto por 13 médicos de várias partes do país, e aí eu vou apresentar cada um deles à medida que eles forem respondendo as perguntas. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Essa primeira pergunta é do Saulo Roberto Oliveira Freitas, ele é fisioterapeuta. Vamos ver qual que é a pergunta dele. Olá, doutor, tudo bem? Eu me chamo Saulo, sou fisioterapeuta aqui em Bezerros, Pernambuco. E eu gostaria de saber a partir de qual momento se faz necessário procurar por ajuda médica especializada quando o indivíduo apresenta os primeiros sintomas de uma rouquidão. Eu faço esse tipo de pergunta porque, assim como muitos indivíduos, eu utilizo da minha voz diariamente para que eu consiga otimizar o meu trabalho. Então, para responder essa pergunta do Saulo, eu vou chamar o Dr. Silvio Vasconcelos, que é de Recife. Ele é professor de otorrinolaringologia da Universidade Federal de Pernambuco. Bem-vindo, Silvio. Você consegue responder essa pergunta aqui para o Saulo, por favor? Consigo, sim. Boa noite a todos. Agradecer a presença de todos aqui. E, Saulo, obrigado pela pergunta. Bom, na maioria das vezes, a rouquidão ele é um processo autolimitado. E ele vem junto com patologias do dia a dia, com condições como gripes e resfriados. Quando é que ela chama a atenção da gente?
Se essa rouquidão ela passa de 15 dias, então o paciente está mais de 15 dias com dificuldade de emitir a voz numa condição normal, a voz característica da pessoa, isso chama atenção e indica que o paciente deve procurar um otorrinolaringologista. Mas existem outras condições também. Mesmo se a rouquidão ela não durar 15 dias, mas ela for assim muito recidivante, o paciente fala um pouquinho, fica rouco, fala um pouquinho e altera a voz, é interessante procurar o médico também. Outras condições como rouquidão associada à dificuldade de respirar, dificuldade de falar, tosse importante, ou às vezes até colocar sangue para fora, alguma condição mais grave, então indica que o paciente deve procurar o médico imediatamente. Obrigado, cuide da sua voz. Tá sem som, Eu gostaria de saber como é feito o exame da... A próxima pergunta, então, vem do Arthur de Andrade. Ele é estudante. Eu gostaria de saber como é feito o exame das cordas vocais. Ele dói, machuca, queima? Como é que é? Para responder essa pergunta, vou chamar a Natasha Braga, que ela é coordenadora do Serviço de Laringologia e Disfagia do Hospital Universitário da Universidade Federal da Bahia. Bem-vinda, Natasha. Eu acho que você tem um vídeo, se você quiser, a hora que você quiser que eu passe, você pode me pedir, tá bom? Então, tá bom. Olá, gente, muito obrigada pela participação, boa noite a todos. Bem, não dói, não machuca. O exame é super simples, ó, eu trouxe aqui para vocês verem, né? Esse aqui é o laringoscópio. É um aparelho bem fininho, né? Que nós colocamos na boca. E esse aparelho, ele vai filmar, ele tem uma câmerazinha aqui bem na ponta, ele vai filmar as pregas vocais. E por meio desse aparelho, nós vamos ver se o paciente tem algum calo, algum nódulo, ou até o diagnóstico precoce do câncer de laringe. Normalmente, a gente dá 2 puffs de anestesia, não porque doa, porque alguns pacientes eles ficam com náusea. Aquele paciente, quando escova o dente, ele fica engoiando, fica com vontade de vomitar, aquele reflexo. Mas se o paciente não tiver náusea, se o paciente fala, doutora, eu escovo o dente, bota aquela paletinha, não sinto nada, a gente faz sem anestesia. É um exame indolor, não incomoda, não pinica. Quando a gente precisa, a gente coloca 2 puffs de xilocaína, um exame tranquilo, a gente faz muito rápido, a gente pode usar a luz normal ou a luz estroboscópica, que é melhor para os profissionais da voz, porque ele é mais específico. Agora, Adriana, você pode mostrar para a gente como é feito esse exame, por favor? Essa hiperemia é por conta da condição. Essa hiperemia. Então, como vocês viram, é um exame super simples. A gente usa essa ótica, né, coloca só a metade. Às vezes as pessoas perguntam, doutora, vai colocar isso tudo na minha boca? Não, não é isso tudo. A gente coloca só a metade e é totalmente indolor, né? É um exame super simples, como vocês viram, a Adriana acabou de mostrar. E é o exame mais importante para a avaliação das pregas vocais. Rouquidão persistente acima de 15 dias é igual a laringoscopia, certo? Natasha, tem um outro questionamento que veio no chat, não no chat agora, mas que veio lá no Cuide da Sua Voz. Existe a possibilidade da gente fazer também pelo nariz, né? Qual que é a diferença e se esse exame é possível, por exemplo, em criança, com esse telescópio rígido? Então, a gente pode fazer esse exame pelo nariz, com certeza. A gente chama isso de nasofibroscopia. Então, é introduzido uma pequena câmera no nariz, bem mais fina que essa, ela é flexível. Ela vai do nariz, passa pelo palato e vai ser visualizada, né, as pregas vocais. Então, nós temos 2 tipos, né, de endoscópio. Tem um endoscópio que ele tem o chipzinho na ponta, que ele é muito mais acurado, tem uma imagem, inclusive, muito melhor, né? E muitos pacientes que não conseguem fazer pela boca, nós fazemos pelo nariz, né, por causa do reflexo. Esse exame é muito utilizado para avaliar a função da laringe. Então, na hora que o paciente está com a língua, né, segura, ele não consegue emitir som, não consegue conversar.
E muitas vezes a gente quer avaliar a função. Então, a gente usa muitas vezes o naso flexível para avaliar a função. Vale ressaltar que esse exame não é muito bem tolerado, esse exame com a ótica rígida, não é muito bem tolerado por crianças menores de 6 anos. Então, geralmente, crianças menores, a gente só faz a nasofaringoscopia, a gente faz pelo nariz mesmo, porque a criança ela é muito mais reflexógena, ela engulha muito mais, ela tem aquele reflexo muito mais exacerbado. Então, para a criança, sem dúvida, o exame pelo nariz é o melhor exame. Qual a diferença? Que com a ótica, o exame, a imagem sai maior e mais acurada, né? Então, a imagem com o telerígido, ela é melhor do que a imagem com o naso flexível. Mas ambos podem ser feitos, né? E você pode utilizar ambos os aparelhos para você avaliar as pregas vocais. Microfone, Adriana. Gente, tô ruim, hein? Desculpa. A gente recebeu também uma mensagem, né, um vídeo da Catiane Fraga. A Catiane Fraga, ela é professora, dentre dos pacientes que a gente atende muito, os professores são profissionais, né, que procuram bastante o otorrino porque eles usam a voz como ferramenta primária de trabalho. Então, a Catiane mandou esse questionamento, vamos ver o que ela pergunta. Bom, vamos lá. Bom dia. Sou professora de uma escola privada do Distrito Federal. Atuo como professora de matemática do ensino fundamental 1 e 2. Minha dúvida é quais danos vocais costuma cometer nós, professores? E a outra dúvida também é o que podemos fazer para tratamento e com que frequência nós, professores, profissionais da voz, necessitamos ir ao otorrinolaringologista para fazer uma avaliação. Obrigada. Para responder essa pergunta, eu vou chamar a Luciana Mil Anita Watanabe, de Brasília. Ela é otorrinolaringologista do Hospital Universitário de Brasília. Bem-vinda, Luciana. Obrigada, Adriana. Obrigada, Catiane, pelas suas perguntas, né? Nós admiramos e respeitamos muito aqui vocês, professores. Então, as lesões mais comuns nos professores são as lesões fonotraumáticas, que são isso, né? São algumas lesões que são causadas pelo machucado, pelo uso excessivo ou inadequado da voz. E no caso dos professores, por essa característica de estar falando todos os dias, por várias horas, às vezes em ambiente não muito adequado, as lesões mais comuns são os calos vocais, os famosos calos, que nós chamamos de nódulos vocais, né? Quanto a essa regularidade de exame, de acompanhamento, não tem uma coisa pré-estabelecida, né? O ideal é que todo mundo que dependesse da voz para o seu trabalho tivesse uma avaliação até antes de ter algum problema, e aí o seu médico, junto com o trabalho da fonoaudióloga, né, eles coordenassem e orientassem, por exemplo, a pessoa que tem mais facilidade de ter lesões, talvez tenha que fazer o acompanhamento com mais frequência. Às vezes a pessoa que já tem umas pregas vocais ou cordas vocais saudáveis pode fazer talvez um acompanhamento anual. Mas o mais importante é lembrar que é melhor prevenir do que tratar. Então, lembrar que a voz, ela é muito importante e às vezes até antes de ter alguma rouquidão, alguma coisa, os professores podem sentir outras coisas, como cansaço, dor para falar, esse tipo de sintoma, não só a rouquidão em si. Então, antes disso, já procurar atendimento e seguir as orientações. Obrigada e cuide da sua voz. Deixa eu aproveitar essa deixa aqui, então, do questionamento da Catiane, que é a professora. A gente está tendo retorno agora, né, meio lento, né, muito mais lento do que a gente gostaria, por conta dessa questão da pandemia, dos retornos das aulas presenciais, né? E agora, os professores vão estar enfrentando uma realidade um pouco diferente, que é o fato deles terem que usar máscara. E a gente sabe que o uso da máscara diminui a intensidade do som, né? Então, vai chegar o som mais abafado.
vocês têm alguma orientação, e aí eu abro aí para todo mundo, em relação ao uso de máscara nos profissionais da voz, dentre eles, eu acho que um público realmente que vai ter uma necessidade grande de uso da voz com máscara é o professor. Alguma orientação em relação a isso? Ou algum comentário de vocês? Adriana, a gente tem que realmente usar máscara, porque ela é o que protege contra as gotículas, tal, dos vírus, né? Mas realmente, você falar com a máscara, você tem já uma perda aí da intensidade do som, né? Então, não existe uma dica, assim, nenhuma coisa que seja milagrosa, mas lembrar que tudo que é bom para você ser melhor compreendido, então, articular bem as palavras, fazer pausas, tentar respirar entre as palavras, tudo isso vai ajudar bastante. Eu sei que também com a máscara a gente não pode ficar mexendo toda hora, mas tem que lembrar que a hidratação é bastante importante. Então, você já criar o seu hábito de você limpar a sua mão, tirar a máscara, tomar água, mas não pode deixar de tomar água por isso. Vamos ver se alguém mais tem alguma dica. Eu só diria que, se for possível, coisa que não é na maioria das escolas, ter o apoio do microfone ou alguma coisa desse tipo. Agora, mas é raro as escolas, principalmente as escolas públicas, ter esse tipo de apoio. Em geral, isso só acontece na escola particular. Acho que é só isso mesmo que eu queria falar. Eu vou prolongar um pouquinho essa questão, porque é uma questão que realmente fizeram no nosso Instagram, né, no nosso perfil. Vocês acham que o uso de, assim, existe diferença para os profissionais da voz, né? Então, e aí entra tudo, o vendedor, o feirante, o professor, o orador, em relação ao uso de determinados tipos de máscara, faz diferença ele usar uma máscara de pano, ele usar aquela máscara em 3D, que é aquela máscara que ele consegue mexer melhor a boca? Vocês acham que faz alguma diferença? E aí a gente entra naquela coisa de ser empírico, né? Porque a gente não tem nenhuma comprovação. Mas vocês têm alguma opinião formada em relação a isso? Ao tipo de máscara? Ana, eu acho que a máscara, a mais eficaz, justamente como máscara para proteger a gente, é aquela que mais vai abafar a voz da gente, porque ela vai diminuir a projeção que a gente pode ter. Então, é uma coisa meio antagônica, né? Você pegar e falar, bom, eu tenho uma máscara que é de pano, ela é mais furadinha, então eu posso projetar um pouco melhor a minha voz. Enquanto que, na verdade, a efetividade dela em relação como é que fala? Ao objetivo do uso, ela também está se comprometendo. Então, quando você usa uma N95, que é aquela mais especial, é justamente a máscara que menos deixa a gente projetar a voz e também que abafa mais a nossa respiração. Quer dizer, isso tudo é muito intuitivo, eu não tenho pesquisa nenhuma para dizer sobre isso, mas acho que é mais ou menos isso. Eu vi um vídeo muito interessante sobre... Vocês viram um vídeo que soprava vela, botava máscara, soprava vela para ver qual apagava? Então, assim, eu achei muito interessante aquele vídeo, porque é justamente a projeção da nossa voz. Aquele que apaga muito rápido significa que você está conseguindo projetar melhor sua voz. Aquele que não apaga nada, no caso a N95, abafa tudo. Então, assim, eu acho que aqueles profissionais que têm uma alta demanda vocal, por exemplo, um cantor vai ter que dar um show de máscara, geralmente eles tiram a máscara, eles fazem um PCR antes, né, dão live e tudo, tiram a máscara. Mas se você for alguma pessoa que trabalha com voz e precisa usar máscara e você é realmente um profissional da voz, infelizmente eu acho que você tem que escolher aquele que tem, na verdade, um menor bloqueio. Porque senão no final do seu exercício de trabalho você vai estar dissônico, né? Então isso também depende da demanda e depende do tempo de exposição. Então, se você é um feirante que passa 3 horas vendendo e você usa uma máscara de bloqueio completo, no final você vai estar disfônico. Então, a dica, eu adorei a dica de soprar vela, para você ver qual é que você consegue projetar mais a voz, né? E realmente levar o custo-benefício. Se você é grupo de risco, etc., você vai ter que usar uma máscara mais potente. Se você não é grupo de risco, já está vacinado, etc.,
você vai usar uma máscara menos potente. Mas não existe consciência em relação a isso. Perfeito. Vamos passar para o próximo aqui. Esse gatinho aqui, a imagem foi autorizada pelos pais. Ele faz uma pergunta, então, aqui para a gente. Como criança tem calo na prega vocal? E aí, para responder essa questão, vou chamar a Thaís Pinheiro, que é otorrinolaringologista do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, e do Univox Voice Center. Bem-vinda, Thaís. Tem que abrir o microfone. Olá, Adriana, obrigada, boa noite a todos. Então, sim, tanto crianças quanto adultos podem ter calos nas cordas vocais. Como a Luciana falou, o termo médico é nódulo vocal, e essa, então, é considerada uma lesão fonotraumática, né, que acontece pelo trauma na prega vocal, de uma prega vocal encostar uma na outra de uma forma inadequada, fazendo, então, um inchaço e um machucado naquela região. Então, é como se fosse um calo no pé. Então, o sapato que é usado de uma forma inadequada vai acabar machucando. Quando a gente usa a corda vocal de uma maneira inadequada, a gente também pode desenvolver uma lesão ali, que é então chamado nódulo vocal. E então falar alto, gritar, forçar a voz, falar de uma maneira que não é a mais saudável, pode então propiciar a formação desses nódulos. Agora, é muito importante ressaltar aqui que as crianças, assim como os adultos, podem ter o sintoma de rouquidão por alguma outra alteração. Então, a gente precisa sempre avaliar e investigar qual é a alteração que está por trás daquele sintoma. Então, a rouquidão numa criança, até mesmo num bebê, ela pode acontecer por conta de alguma alteração congênita, um cisto, um tumor, alguma lesão, como, por exemplo, a papilomatose respiratória recorrente, que é, então, como se fossem umas verrugas na prega vocal, que acontecem pelo vírus do HPV, e isso a gente pode ter em qualquer idade. Então, se a gente não diagnostica, se a gente não avalia a prega vocal, a laringe da criança, acreditando que é somente um calo, algo menos importante, digamos assim, deixando passar, a gente pode comprometer a saúde daquela criança, e o papiloma de laringe ele pode crescer, inclusive, tampando a respiração. Então, é uma lesão que a gente sempre tem que tratar da melhor maneira, mais precocemente possível. Então, crianças também precisam cuidar da voz, e a gente sempre precisa diagnosticar, a gente precisa ir atrás da causa daquele sintoma. Então, feliz Dia Mundial da Voz para todo mundo. Gente, essa é uma recomendação. Obrigada, Thaís. Acho que é um ponto super importante, porque a gente tem falado muito em rouquidão persistente, precisa de diagnóstico médico, pensando em descartar doenças como tumores, mas a gente não pode esquecer que existem outras doenças que podem comprometer não só a função da laringe, como da fala, né, mas comprometer a função da respiração, a deglutição. Então, a recomendação não é rouquinho bonitinho, criança tá rouca, é uma rouquidão persistente, precisamos investigar, então, o que está acontecendo por trás. Obrigada. O exame, né, o exame é feito de uma maneira simples, rápida, né, e os pais não precisam ficar com receio de fazer o exame. Então, procurar um otorrino para fazer o exame da laringe é muito importante. Isso aí pode ser decisivo para a saúde da criança. Super bem colocado. Obrigada, Thaís. Deixa eu passar aqui para a próxima pergunta. Essa aqui é a Fabiana Aveiro, ela é dubladora, e ela faz a seguinte pergunta. A pergunta dela é super interessante. Olá, eu sou a Fabiana Aveiro, do Rio de Janeiro, sou dubladora, e a minha pergunta é a seguinte: o uso de fórmulas para emagrecer e também daquele chip para emagrecer pode afetar a voz, pode mudar a minha voz de alguma forma? Como eu trabalho com ela, eu gostaria de saber. Obrigada. E aí, para responder essa pergunta, eu vou chamar aqui a Sabrina Farnese, que ela é do Rio de Janeiro, ela é coordenadora do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, no Rio, e ela vai falar um pouquinho, então, para a gente. Sabrina, o que é esse microchip da beleza? E ela altera a voz?
Boa noite a todos. Fabiana, muito interessante sua pergunta. Aqui no Rio de Janeiro, esses chips são bastante famosos, né? São bastante aí... Todo mundo quer um chip desses, porque eles fazem umas promessas assim milagrosas aí para as mulheres. Mas com relação à voz, eles têm substâncias que são conhecidas como esteroides anabolizantes, tanto a testosterona e também a gestrinona, também é muito conhecida. Na voz, esses hormônios, eles causam alterações na voz, como uma virilização, assim que a gente chama da voz feminina. Pode gerar uma voz mais grave, uma voz que não tem projeção, uma voz irregular, e que, para você, como uma dubladora, pode ser que te incomode bastante se acontecer com você. Não quer dizer que vai acontecer. Para quem canta também, é bem prejudicial se houver essa alteração na voz. Os pacientes ficam bastante incomodados com isso, e as alterações desses hormônios, eles podem ser irreversíveis, então nós não indicamos esses chips. As fórmulas também, elas podem ter várias medicações que podem gerar alteração na voz, mas a que mais a gente fica aí em cima é a questão da testosterona e da oxandrolona, que também é um hormônio que é usado aí para hipertrofia muscular e coisas desse tipo. Mas todos têm potencial, sim, de alterar a voz, não quer dizer que vai acontecer com você, mas é um dos efeitos colaterais dessas medicações. Perfeito. Alguém quer fazer alguma colocação dessa questão do microchip, do uso de hormônios? Sabe o que eu ia falar também rapidinho, Adriana? Que esses chips, para quem não conhece, eles são implantados no subcutâneo. E eles liberam essa substância aí durante 3 meses, aos poucos. Só que ainda não tem estudos suficientes, ainda a gente não tem aí estudos com a voz para saber o quanto de dosagem desses hormônios eles chegam à circulação sanguínea. Então, realmente é algo aí que a gente tem visto, alterações na voz dos pacientes. Então, esperar mais estudos aí sobre o assunto, mas são a grande moda aqui no Rio de Janeiro. Lembrar que só, né, Fabiana, super bem colocado, que não só os chips, como os implantes, como fórmulas, como injeções. Então, assim, os andrógenos, eles vêm veiculados de várias formas. E, infelizmente, nem sempre o paciente sabe que ele está tomando. Às vezes tem uma fórmula com 40 substâncias e nela tem algum derivado da testosterona ou alguma medicação com testosterona e que vai ser transformada em testosterona. Então, a gente tem que estar muito atenta que existem vários, se você está usando alguma fórmula, se você está usando algum remédio, se foi prescrito alguma coisa para você emagrecer, ou aumentar a massa muscular, ou aumentar a libido na mulher na menopausa, isso tudo pode ter efeito deletério na voz. Pois é, acho que esse ponto que você colocou é super importante mesmo, porque essas fórmulas milagrosas, elas têm uma série de substâncias que vai para a farmácia de manipulação ou vem pronta já, e tem diurético, tem assim, hormônios em doses altas, tem hormônio tiroidiano, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque realmente pode ter um impacto na voz e na vida daquele paciente. Então, assim, fórmulas mágicas, realmente a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou passar de crescimento algumas vezes. Então, paciente que tem tumor, paciente que tem papiloma, ele não pode fazer hormônio de crescimento, senão pode recidivar ou acelerar um tumor que podia estar até aquele ponto controlado. Vou passar para a próxima pergunta, que é uma pergunta que também sempre tem esse questionamento aqui. Eu acho que vai gerar uma série de discussões e tirar a dúvida de várias pessoas. Então, é o Paulo Renato, vamos ver o que Boa tarde, doutor. Eu costumo tomar bastante energético para poder trabalhar durante a madrugada. Eu trabalho com publicidade em outros fusos horários e é o que me mantém acordado. E aí eu costumo tomar todo dia um energético. Eventualmente eu sinto muita falta de ar, eu sinto um entupimento, eu não consigo ingerir nem comida, nem bebida e me dá até às vezes uma falta de ar durante a noite. O que eu posso fazer para melhorar isso? Obrigado.
Para responder essa questão, gente, eu estou com dificuldade mesmo. Para responder essa questionamento, eu vou chamar a Patrícia Santoro, de São Paulo, que é responsável pelo grupo de disfagia do HC. Patrícia, bem-vinda. Está na tua praia, hein? Vamos lá. Obrigada pela participação aqui. Obrigada a todos. Parabéns por toda essa semana que foi intensa. Então, a pergunta desse paciente é uma situação muito comum hoje em dia, né? Porque com essa correria do dia a dia, as pessoas que precisam trabalhar freneticamente, e como ele fala, né, no fuso trocado, porque ele trabalha muito com o pessoal de fora, e então ele precisa se manter acordado numa hora que, enfim, que teoricamente era para ele dormir. Então, esse abuso o abuso desses energéticos, na verdade, está aumentando muito no nosso meio, né? Eles são muito ricos em cafeína, ele equivale assim, a mais de 3 xícaras, equivale a 3 xícaras, mais ou menos, aí de café, o energético. Então, uma lata de energético, né? 3 xícaras de café. E esses sintomas que ele refere são muito sugestivos, então, de refluxo, porque com essa dose imensa de cafeína, ele vai ter o relaxamento dos esfíncteres aí, e o avanço desse conteúdo até a faringe, a laringe, provocando todo esse contexto que ele comenta, né? De falta de ar, sensação de obstrução, sensação de dificuldade de engolir. Então, tudo muito relacionado aí ao refluxo, né? Que é um mal muito, muito comum aí no dia a dia de todos, né? E fora a questão do... O grande problema também desses energéticos é que, fora essa questão da energia em si que ele leva, ele tem muitos outros problemas aí, né? Leva, assim, cefaleia, às vezes casos de sonolência, os pacientes têm outros problemas aí que também podem ser maléficos. Então, tomar cuidado com esse tipo de hábito aí de ingesta desses alimentos, assim. Gente, então isso é uma coisa importante. Refluxo, que é uma outra questão que se colocam para a gente. Refluxo, ele é normalmente, assim, as pessoas conhecem refluxo como sendo uma doença do estômago, mas o refluxo chega lá em cima, né? Numa localização que o corpo, não, assim, a laringe não está acostumada, a laringe, a faringe, com ácido. E aí você vai ter uma série de sintomas, como esse paciente relatou e a doutora Patrícia explicou. Então, muitas vezes a gente precisa examinar e descartar outras causas aí, né, para a gente ver se isso é refluxo mesmo. Então, vamos para a próxima questão. Essa veio pelo perfil do Cuide da Sua Voz, o nosso perfil do Instagram. Doutor, eu soube de um amigo que teve hemorragia de prega focal. Isso é grave? O que uma pessoa com esse quadro deve fazer? Ouvi dizer que cantores que tiveram hemorragia, a causa geralmente é o uso de técnica incorreta da voz. E uma das outras perguntas que as pessoas também fizeram que vai um pouco de encontro a essa, doutor, se eu gritar muito, eu posso arrebentar minhas cordas vocais? Posso estourar elas? Para responder essa pergunta, eu vou chamar, então, o Dr. Gustavo Corne, que é responsável pelo ambulatório de voz profissional do Hospital São Paulo, da Unifesp. Bem-vindo, Gustavo. Maravilha, boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês. Bom, hemorragia de prega vocal não é uma coisa grave, mas requer atenção, porque se não tiver os cuidados adequados, pode ter alguma sequela. Então, na imensa maioria dos casos, o que é hemorragia? É quando vai ter sangue na região das pregas vocais. Isso normalmente pode acontecer após algum uso intenso, algum abuso, ou eventualmente um mau uso. Mas existe um rótulo que é totalmente errado, que normalmente quem vai ter hemorragia de prega vocal são pessoas que usaram a voz de forma errada, ou no caso cantores que não tiveram uma técnica adequada, e com isso fica um rótulo de uma coisa que não deve acontecer. Tanto que a gente tem exemplos de cantores fantásticos, como a Adele, ou Sam Smith, quer dizer, ganharam 6
4 Grammys, e isso é uma coisa que pode acontecer. Na verdade, algumas pessoas podem ter o quê? Uma predisposição para isso acontecer. Mas o que é importante? A maioria das pessoas que tiver hemorragia de prega vocal, elas vão ter o quê? Uma alteração súbita da voz. Nem sempre isso acontece, mas eu acho que isso é mais um motivo para sempre que qualquer pessoa, principalmente o profissional da voz, notar alguma alteração, já procurar a consulta médica para fazer esse exame para verificar a laringe, as cordas vocais, verificar se tem alguma alteração e, com isso, passar os cuidados. O que tem que ser feito uma vez que você faz esse diagnóstico? É o repouso vocal absoluto. Significa não falar absolutamente nada, a gente deixa um repouso de mais ou menos uns 4, 5 dias e vai reavaliar o paciente para ver se essa hemorragia ela vai reabsorvendo. Existem algumas situações que, de repente, se essa hemorragia se repete, pode ter uma indicação de realizar uma cirurgia. E também a própria hemorragia, ela pode, como eu falei, na maioria dos casos, reabsorver e ficar tudo bem, ou ela pode, e aí que é a situação que preocupa a gente, levar a uma alteração de um cicatricial, podendo produzir uma fibrose. E isso é uma coisa que vai dar um resultado catastrófico para a voz. Então, muitas vezes, quando a gente faz um diagnóstico em profissional da voz, tem que ter esse repouso, porque senão é um risco muito importante que essas pessoas podem correr. E para a gente fazer esse diagnóstico, a gente tem que fazer essa avaliação da laringe, como já foi descrito aí pelos os nossos colegas. Então, é importante, notou que tem uma alteração na voz, especialmente profissional da voz, não espere, procure logo o seu médico para já realmente ver o que está acontecendo. E aí, outra pergunta, sim, se realmente a gente forçar muito a voz, pode, talvez o termo não é arrebentar a voz, mas isso pode resultar numa lesão, pode ser um edema, pode de repente ter um edema, que pode reabsorver, pode ter hemorragia, pode começar a formar uma lesão como nódulo, pólipo e outras lesões também. Então, sempre a gente tem que usar a voz da forma mais adequada possível. Não sei se eu respondi todas as perguntas. Super. Vamos passar aqui para a próxima, que tem muita coisa. Essa aqui é a Fernanda, ela é funcionária pública e vamos ver o que ela pergunta. Doutor, por que a voz muda no decorrer da idade? Essa é uma questão bem importante, hein? Para responder ela, eu vou chamar o Hugo Ramos, de Goiânia. Ele é coordenador da residência de otorrinolaringologia do Hospital Crere e ele é otorrinolaringologista do Hospital da Universidade Federal de Goiás. Bem-vindo, Hugo. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade, obrigado a Fernanda pela pergunta, e uma pergunta muito interessante, né, porque a nossa voz muda no decorrer da nossa idade. Eu acho que de forma bem simples nós podemos falar que nossa voz muda por fatores intrínsecos, né, que seriam fatores próprios do nosso corpo, envolvidos no nosso crescimento e no nosso envelhecimento. E a voz também pode mudar por fatores extrínsecos, por fatores externos, né? Por hábitos inadequados, por alimentação, uso inadequado, vários motivos podem mudar a nossa voz. Para ser mais resumido e nos atentarmos aos fatores assim próprios do nosso corpo, os fatores extrínsecos relacionados ao crescimento e ao nosso envelhecimento, eu acho que a gente pode resumir que nossa voz muda em 3 fases. Primeiro, muda na nossa infância, né? A voz de um recém-nascido, de um bebê, é diferente de uma criança que já cresceu um pouco mais e é diferente de uma criança, de um pré-adolescente. Então, o próprio crescimento, ele leva a uma modificação das estruturas da corda vocal, um amadurecimento ali das estruturas da corda vocal que levam à mudança na nossa voz. A segunda fase seria a adolescência. E aqui a gente pode notar, principalmente nos homens, nos meninos, né, que na adolescência ocorre, pela puberdade, ocorre um crescimento, um estiramento da corda vocal, fazendo com que os homens, principalmente, mas isso também ocorre nas mulheres, mas principalmente os homens passem a ter uma voz mais grave, tá? E a terceira fase, que é notória, todo mundo sabe disso também, é o envelhecimento, né?
o vovô, a vovó costumam ter uma voz diferente, a voz do velhinho, aquela voz às vezes mais fraca, às vezes um pouquinho mais trêmula. Então, a nossa corda vocal, ela envelhece, assim como todas as estruturas do nosso corpo. Então, poderíamos resumir assim, que por fatores próprios do nosso corpo, teríamos esses 3 períodos principais de mudança da nossa voz, na infância, na adolescência e quando chegar na velhice também. Eu acho que aqui lembrar, né, que mesmo com as modificações que são modificações da vida, né, se aquilo está te incomodando ou está saindo um pouco, você não está tendo resistência, ou sua qualidade vocal não, você não teve no menino, né, ele continua com a voz fina, a voz de criança, e ele já passou pelo crescimento físico, ou então o idoso que está com a voz muito fraca, que está além do que é o esperado, tem que procurar ajuda, né? Acho que esse é um ponto importante, procurar um otorrinolaringologista para fazer uma avaliação e ver se existe uma possibilidade da gente fazer alguma coisa para melhorar, se existe alguma alteração, né? Com certeza, muito bem lembrado, Adriano. Todas essas fases podem estar sujeitas a alterações assim que vão além do normal, além do esperado, além daquilo que é fisiológico. E principalmente se estiver incomodando tanto a criança, o adolescente ou o idoso, ele pode procurar ajuda. Existem várias maneiras de amenizar essas modificações ou corrigir algum desvio, né, que esteja acontecendo. É isso aí. Vamos passar para o próximo. Seu José dos Santos Filho é engenheiro. Vamos ver a pergunta dele. Gostaria de saber se é verdade que uma cirurgia na tireoide pode afetar a voz? E se for, existe tratamento? Vamos lá, para responder essa questão da tireoide aí, de cirurgia de tireoide, vou chamar o Alexandre Enoch, de São Paulo, que é médico otorrinolaringologista do Hospital Paulista. Bem-vindo, Enoch. Olá, boa noite. E muito obrigado a todos que contribuíram para a realização desse evento. E, bom, alteração na voz após a cirurgia da tireoide é possível, sim, né? Um dos motivos seria um processo inflamatório que pode acontecer nas cordas vocais em decorrência da intubação, né, realizada para anestesia geral. E o segundo motivo é que um nervo muito importante para a movimentação das cordas vocais passa muito próximo da tireoide. E na cirurgia, uma simples manipulação desse nervo ou uma eventual lesão pode levar à alteração da voz, né? Quanto ao tratamento, muito variável, desde alguns pacientes melhoram com o passar do tempo, né, com o passar do tempo, e outros podem precisar de algum tipo de tratamento, desde fonoterapia ou, eventualmente, nos casos refratários, a fonoterapia, eventualmente uma cirurgia, né? E um feliz Dia da Voz para todos. Muito obrigado. Feliz Dia Mundial da Voz. Vamos lá. Rose Amâncio de Macedo é uma dona de casa. Ela tem uma voz bem diferente. Vamos escutar a voz dela. Boa noite, meu nome é Rose. Minha voz há 5 anos, eu tô com uma voz assim. Eu acabei de receber um diagnóstico de disfonia espasmódica. Eu queria saber, gostaria de saber o que eu devo fazer, como que eu devo cuidar desse problema. Gente, para responder essa questão, essa pergunta, eu vou chamar o professor Domingos Tsuji, Hiroshi Tsuji, que é professor associado de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da USP. Bem-vindo, professor Domingos Tsuji. Pessoal, muito boa noite. Então, eu agradeço a pergunta da Rose e vamos falar muito rapidamente sobre disfonia espasmódica. Tinha até alguém perguntando aqui no chat do YouTube. Disfonia espasmódica é uma alteração na voz caracterizada por um estrangulamento e quebras na produção da voz. Então, a pessoa, em vez de ter a voz estável, ele tem uma voz estrangulada, só que com quebras. Quando nós examinamos um paciente
paciente com disfonia espasmódica, nós não encontramos lesão nenhuma, porque o problema está no comando aqui do cérebro. O cérebro, através dos nervos que o Dr. Alexandre acabou de falar, controla o movimento das cordas vocais. Só que esse controle está alterado. É mais ou menos como uma luz, né? A corrente elétrica que faz acender a luz, se essa corrente estiver instável, a luz fica piscando ou fica falhando. É o que acontece com o movimento das cordas vocais no momento em que o paciente tem, num paciente que tem a disfonia espasmódica. Na grande parte das vezes, essa doença, que é bastante rara, é diagnosticada como uma doença de ordem psicológica ou psicogênica, e fica fazendo psicoterapia ou fonoterapia sem um resultado satisfatório. Como o problema é um problema neurológico, é uma doença neurológica, você tem que ser tratada, e o tratamento é através de medicação. Qual medicação? É injeção de toxina botulínica dentro do músculo que está sofrendo essa instabilidade, ou através de algumas técnicas cirúrgicas que podem trazer bons resultados. Essa disfonia talvez seja uma das disfonias mais terríveis, porque o paciente se cansa muito para falar e ele não consegue transmitir a emoção. E vocês sabem que a voz é o principal meio de comunicação onde você transmite seu sentimento, sua emoção, né, as suas ideias, tá ok? O tempo é curto, então não posso explicar com mais profundidade, mas é uma doença de ordem neurológica, não é psicológica, tá ok? Pessoal, dentro de alguns dias, todo um material vai estar no nosso canal do YouTube, e dentre eles vai ter um vídeo completo do Dr. Domingos Tsuji falando sobre disfonia espasmódica, tá bom? Então vamos passar mais para frente, que tem algumas outras questões. Obrigada, professor. Vou chamar agora o Alexandre Wendel, que é empresário, e que ele faz a seguinte pergunta. Vamos lá. Doutor, existe alguma forma de prevenir o câncer de laringe? Bom, bem tema da nossa campanha. Para isso, eu vou chamar o Daniel Dávila, de Aracaju, que é coordenador do Serviço de Laringologia e Voz do Hospital São José. Bem-vindo, Dani. Boa noite a todos. É uma satisfação participar da campanha e dessa live tão educativa, né? Sim, Alexandre, é possível prevenir o câncer de laringe. A melhor forma de prevenir o câncer de laringe é evitando os fatores de risco para esta doença. O grande vilão dessa história é o tabagismo, ou seja, o paciente que fuma é o que tem maior chance de desenvolver o câncer de laringe. E se o paciente fuma e faz o abuso de bebidas alcoólicas, por exemplo, esse risco de desenvolver um tumor de laringe pode aumentar em até 10 vezes. Lembrando, é preciso evitar o fumo, seja ele de forma ativa ou passiva. Por exemplo, aquelas pessoas que têm fumantes dentro de casa, terminam inalando aquela fumaça mesmo sem querer. Então, evitar o abuso de bebidas alcoólicas também ajuda a prevenir o câncer de laringe. Óbvio que manter hábitos de vida mais saudáveis também é muito importante para se prevenir o câncer de laringe. Ter uma alimentação mais saudável, fazer atividade física regular, ter uma boa qualidade de sono, ter o peso corporal sob controle e manter-se bem hidratado, evitar o abuso vocal, isso também pode contribuir. Eu acho que é isso, doutora Diana. Perfeito, gente. Então, vamos passar para frente. Próxima pergunta é do Ricardo Estela, advogado. Quem operou e fez o tratamento de câncer de laringe, é normal ter rouquidão ou fica com rouquidão? Bom, e o tema mesmo da nossa campanha é diagnóstico precoce e de câncer de laringe. Então, quando a gente opera, né? Então, essa é a pergunta do Ricardo Estela. E para isso, eu vou chamar o José Eduardo Sapedroso, de São Paulo, que é coordenador do ambulatório de laringe e voz da Unifesp. Nosso Dadão, tá com você a bola, Dadão. Bom, boa noite, obrigado pelo convite, e é um prazer estar junto com vocês aí nessa campanha, que está muito bom, parabéns a todos os organizadores. Em relação a essa pergunta, se muda a voz e se fica rouco, é importante a gente frisar que o paciente que chega para a gente, ele já chega com alteração vocal normalmente. E é justamente um dos primeiros sintomas que faz com que ele venha nos procurar. Então, é assim, essa mudança que ele tem, a rouquidão,
ela pode persistir depois da cirurgia, e isso vai depender muito do grau de comprometimento das pregas vocais. Se o tumor foi um tumor inicial, então estiver bem no início, e depende do local que ele estiver na prega vocal, e depende do tipo de cirurgia que a gente faça, existem muitos pacientes, se for feito pela boca, por dentro, a maioria dos pacientes consegue ficar com a voz bem razoável. Alguns ficam com a voz praticamente adaptada, quer dizer, volta a ter a voz normal. A gente já viu muitas vezes paciente que fica com a voz muito boa, principalmente em comparação com aquela voz que ele chegou para a gente, que já era muito alterada e muitas vezes fica boa. O problema, e é justamente isso que a Adriana falou, é que a gente tem que pegar esse câncer, esse tumor, logo no início, enquanto a cirurgia ainda pode ser feita através da boca. Se a cirurgia tiver que ser por via externa, aí a voz pode mudar bastante. Existe sempre uma possibilidade de haver uma correção, mas aí muitas vezes você já tem que tirar aqui a caixinha da voz e a gente vai ter que ter outros métodos para fazer a reabilitação vocal do paciente. Nesse caso, a voz pode mudar bastante, mas ele ainda pode se comunicar através dela. Mas se for pego no início, a voz fica bem satisfatória, ela pode mudar um pouco, mas a gente tem sempre que respeitar o princípio ecológico. Então, a gente vai primeiro pensar em curar a doença e depois pensar nessa funcionalidade, que é deixar o melhor possível a voz do paciente. Tá? Acho que é mais ou menos isso que eu ia responder. Perfeito, Dadão. E aí estão os exemplos, né, de diagnóstico precoce, tem vários pacientes, né, que fizeram, alguns pacientes que fizeram depoimento e que tiveram câncer de laringe e estão aí cantando, como o Branco Melo, por exemplo, que deu um depoimento aqui na campanha da voz. Vamos para a próxima, que é a Fernanda Cassel, ela é estudante e ela faz a seguinte pergunta. Oi, eu gostaria de saber quais são os cuidados e as dicas que vocês poderiam dar para os profissionais da voz, como, por exemplo, os professores, os operadores de telemarketing e os vendedores. Vamos lá, dicas e cuidados, receita de bolo, e para isso eu vou chamar a Karen Vitos, de São Paulo, médica otorrinolaringologista do Hospital Vila Nova Star e Hospital Sírio-Libanês. Depois eu fiquei olhando, viu, Karen, eu achei que você estava querendo apontar que você está grávida. Será? Não, isso não. Já fiz minha contribuição para o mundo, já. Bom, obrigada pela excelente organização, obrigada, doutora Adriana, obrigada, doutor Rui, feliz Dia Mundial da Voz para todos, e obrigada, Fernanda, também pela excelente pergunta. As dicas gerais que valem para qualquer pessoa com relação aos cuidados da voz, o doutor Daniel também mencionou um pouco, elas também valem para esses profissionais, seriam controlar fatores que possam impactar na qualidade vocal, uma doença nasal descontrolada, alguma alergia que tem, alguma medicação que possa ressecar a prega vocal, evitar hábitos que possam propiciar o refluxo, como bebida alcoólica, ingesta de cafeína, pouca hidratação, ou seja, pouca ingesta de água, evitar fumar, tá? Mais especificamente para os profissionais que você citou, Fernanda, em especial, eles podem se beneficiar do uso do microfone individual. Eu sei que, por exemplo, não é todo professor que tem, mas se a gente procurar até na internet, tem um amplificador de voz individual que você conecta no celular, custa a partir, sei lá, de 50, 60 reais, e fica como se fosse uma caixinha de som acoplada, que você pode colocar na calça, colocar na roupa, e isso ajuda bastante, fica um volume sonoro bem interessante. Para o profissional também é legal ele pensar em descansar a voz enquanto não está trabalhando também, e descansar a voz não é sussurrar, descansar a voz é repouso vocal, tá? E quando está trabalhando, tentar falar pausadamente, com uma boa articulação, respirando bem, tentar não botar muita tensão aqui na região do pescoço, tá? Tentar não falar com um esforço vocal máximo, que seria falar muito alto ou falar gritando, tentar sempre se resguardar, tá? Evitar também ficar limpando a garganta toda hora, fazendo aquele também é prejudicial, tá?
lembrar também que esses cuidados não servem só no momento que está trabalhando, também tem que prestar atenção no momento de lazer, porque às vezes, quando está no momento de lazer, o profissional baixa a guarda e começa a gritar com o filho, começa a cantar alto, e daí pode se machucar. E eu acho que o mais importante é que não precisa ficar rouco para procurar ajuda médica. Qualquer situação que a sua voz, que esses profissionais, qualquer um que trabalhe com a voz, qualquer situação que você sentir que a sua voz não está atendendo a sua demanda vocal, aquilo que você precisa, pode ser a amplitude sonora, qualquer situação, você tem que procurar uma ajuda. Não precisa esperar ficar rouco. Eu acho que é isso. Desculpa se eu falei muito aí. Não, foi ótimo, Karen, falou tudo. Tem mais uma outra questão, que é uma questão que entrou hoje à tarde. Olá, meu nome é... do pessoal, do Bruno Dupré, que é um produtor musical. Vamos ver o que ele pergunta. Olá, meu nome é Bruno Dupré, sou produtor musical, vocalista, guitarrista. E minha dúvida para a doutora é sobre alimentação e canto. Tem muitos alimentos que a gente vê em camarim, por exemplo, maçã é muito associado a ajudar a cantar, ajudar as cordas vocais. E também tenho alguns amigos, alguns artistas que eu trabalho que sofrem de refluxo. Eu mesmo tinha esse problema algum tempo atrás, então queria saber aí que tipo de alimentação que é aconselhável antes e depois de cantar, e se existe mesmo esses alimentos como a maçã que ajudam a gente a cantar melhor. Um abraço a todos aí. Pessoal, vou deixar essa pergunta aberta aí para um de vocês responderem. Então, quem quiser responder, abre o microfone e comenta. Senão eu vou chamar. Quer falar, Natasha? Que você fala pouco. Natasha, tá dormindo, Natasha? Natasha, ela dormiu. Áudio. Tá. Então, Quer falar se da comida do camarim, você, a Sabrina ou o Gustavo? Então, a comida no camarim, né, é ruim, né? O que a gente fala que a pessoa deve comer maçã antes do uso profissional da voz, né? Existem várias substâncias que as pessoas costumam utilizar antes do uso profissional da voz, às vezes para relaxar, às vezes para aquecer, ou seja, o uísque, usam pastilhas anestésicas, usam sprays anestésicos, usam mentol. Então, todas essas substâncias, elas diminuem, né, a propriocepção, ou seja, você fica anestesiado, você não sabe o quanto de força você está fazendo para projetar a sua voz. Então, é muito comum uma pessoa usar esse tipo de substância e, no final, ficar rouco porque forçou demais, né? A comida no camarim, às vezes, tem a coxinha, às vezes, tanto que, assim, camarim no trio elétrico, né? A gente aqui na Bahia tem muito trio elétrico, e aí fica aquele camarim cheio de coxinha, cheio de bolinho, e aí tem cantores que são muito gulosos, né? E aí eu comecei a conversar com a produção, digo, gente, por favor, não coloca... Ela é louca por coxinha, você vai colocar a coxinha lá na hora que ela, antes dela cantar, é óbvio que ela vai comer 3 coxinhas e vai cantar, vai comer fritura e vai cantar. Então, assim, a depender da vontade do cantor, do que ele gosta, a gente pede para filtrar. Se é uma coisa que faz mal, se é uma fritura, se é um alimento picante e ele adora um boliviano, não coloca no camarim, porque ele vai ver, ele vai comer, né? O camarim sempre tem que ter uma mesa de frutas, né? E o ideal, a gente sempre fala que 3 horas antes ele tem que comer carboidrato, porque o músculo tireoidinoide, né, que é o músculo responsável, né, na verdade, pela voz, pela projeção, ele precisa de glicose. Então, você tem que comer carboidrato antes da sua atuação, né? Então, o camarim tem que ser filtrado de acordo com o seu cantor. Agora, é óbvio que você vai ter também os patrocinadores, você tem que ter alguma coisa para o patrocinador, mas evita aquilo que faz mal, que o seu cantor ama. Então, eu falo para o produtor, ele ama isso aqui, faz mal, tira, coloca outras coisas para os empresários, para os apoiadores, né? E nunca deixe de ter a mesa das coisas que fazem bem. A maçã, a banana, o carboidrato de digestão rápida, a água, né? Então, a gente tem, na verdade, uma seleção para o cantor e uma seleção para os apoiadores, para os empresários e para os convidados.
Eu vou falar um pouquinho, então. Adri, você está sem voz. Está sem voz. Agora eu fiquei confusa. Bom, ainda tem algumas perguntas no chat, Rui? Adri, as do chat que tinha eu coloquei já, mas já estão meio respondidas, viu? Se você quiser terminar as que você tem. Essa era a última. Essa era a última pergunta que eu tinha. Se alguém que tiver mais algum comentário aí de vocês e quiser acrescentar. A Sabrina, acho que tinha... Vou fazer, então, aquela pergunta que veio lá do chat. Em relação a cantores que têm uma extensão vocal grande com cantores que não têm essa extensão vocal. Na hora do exame, vocês conseguem ver alguma diferença na laringoscopia que permite ver essa diferença? Oi, Rui, posso tentar responder? Não. Claro. Então, eu acho que talvez você consiga avaliar isso fazendo o naso, né? O naso com a avaliação funcional ali, mas não é um exame habitual que a gente faz. Teria que ser um naso com alguns testes, e às vezes até acompanhado de uma fonoaudióloga, acompanhado de um professor de canto, para tentar testar, né, e avaliar a laringe ali, a posição da prega vocal, o estiramento da prega vocal, para avaliar a extensão vocal, mas não é o habitual, não é a nossa rotina, não é o exame que a gente faz, seria um exame com testes especiais e às vezes até acompanhado de um professor de canto ou de uma fonoaudióloga. Obrigado, Hugo. Eu posso falar um pouquinho? Por favor. Quem que pediu o microfone? Pode falar, Sabrina, desculpa. Assim, essa questão do alcance, né, para a gente conseguir medir isso, eu acho isso muito difícil. Normalmente, eu já vi muitos cantores com uma extensão absurda, e com várias alterações estruturais, né? Tem várias coisas além, né? Acho que somente a prega vocal em si, eu acho que não é suficiente a gente avaliar. Eu tinha um sonho, assim, eu botei um teclado lá no meu consultório para fazer nasofilofuncional, é um sonho poder fazer isso, né? Conseguir verificar como essa pergunta, com um professor de canto do lado, um fonoaudiólogo junto, e ali no piano a gente vendo a extensão. E tentar ver aí as alterações, e se tem como, mas acho que só pelas pregas vocais é a minha opinião, eu acho que isso é difícil, seria muito difícil. Bom, alguém tem mais alguma colocação? Senão, acho que eu vou encerrar. Acho que o Rui e o Domingos, né, responderam bastante das questões que apareceram no chat. A gente poderia ficar aqui, acho que a noite inteira discutindo. Talvez eu não tenha respondido algumas questões que vieram para a gente, aí eu vi que até no nosso perfil apareceram algumas, mas a gente vai responder uma a uma aí ao longo desses próximos dias. Rui, você quer colocar alguma coisa? Nada específico, só queria fazer mais um agradecimento a toda a equipe que trabalhou, capitaneada por você, Adriana. Eu sei que o time é muito grande, eu não posso citar nomes, porque eu estaria fazendo alguma injustiça, mas realmente muito obrigado pelo empenho de vocês. Eu queria mostrar um videozinho, será que um videozinho não, uma pequena apresentação aqui, posso? Para finalizar? Então, tá bom. Então, vamos lá. Tá, peraí, gente. Vou compartilhar a tela aqui. E antes de todo mundo sair, depois vamos tirar a foto com a camiseta. Vamos. Compartilhou? Vocês estão vendo? Vamos ver. Então, gente, ter alguns agradecimentos, tá? O primeiro agradecimento, na verdade, é para os nossos padrinhos, que foram os que começaram a fazer uma divulgação entre os artistas, a Zélia Duncan, o Davi Pinheiro e o Alexandre Peixe.
Nosso muito obrigada a vocês. Agradecer aos artistas, né, aos cantores que compartilharam as histórias de luta contra um câncer de laringe e estão aí continuando fazendo sucesso, que é o Branco Melo e o Maurício Gasperini. Nosso muito obrigado por compartilharem a história de vocês. A todos esses outros artistas, né, e com certeza eu não coloquei todos eles, porque eu já vi que um monte de gente mandou vídeo, mandou foto, compartilhou no Stories. A gente queria agradecer um a um, né? E a gente vai fazer isso, né? Nosso muito obrigada. Agradecer, né, aos nossos parceiros de trabalho, que são os fonoaudiólogos, né? A gente trabalha muito junto, em parceria, para o atendimento desses pacientes. Agradecer muito o trabalho de vocês na reabilitação das funções da laringe, que não é só a voz, mas é a deglutição, é a respiração. Agradecer aos dubladores, aos artistas, aos cantores, aos profissionais da voz, aos médicos, né, aos pacientes, aos amigos, à nossa família e a todos que ajudaram a divulgar a campanha da Voz 2021. E principalmente vocês que estão aqui, vocês todos da diretoria, todos os laringologistas aí que participaram dessa campanha da Voz, vocês que participaram dessa live, nosso muito obrigada. E aí, gente, feliz Dia Mundial da Voz para todo mundo. Estou super feliz e gostaria muito de agradecer e dar um abraço em cada um de vocês. Nosso muito obrigada. Feliz Dia Mundial da Voz para todo mundo.